Bom dia para você ligado na Rádio Independente. Estamos chegando neste sábado, dia 15 de janeiro, com o Independente Futebol Clube, aqui na Rádio Independente, para debater os assuntos da dupla Grenal do futebol que permeia o nosso esporte mais praticado no Brasil. E o assunto vai ser esse daqui a pouquinho, junto com a Gil César, com o Felipe Schmidt, e toda a nossa participação com você aí do outro lado. O Independente Futebol Clube, que está no ar para a Brasrede, internet fibra ótica 100 megas por R$ 88,00 por mês na Brasrede. Não é promoção, é preço fixo. Ligue 0800 644 3850. Eletrosul tem parafusadeira e furadeira Bosch Impacto. Compre e ganhe uma bateria à vista R$ 1.115 ou em 6 vezes de R$ 213. Vincere Engenharia oferece a melhor solução para a sua empresa construir ou reformar seu ambiente de trabalho ou produção. Vincere Engenharia, obras corporativas. Siga no Insta, @Vincere Engenharia. E Restaurante Hits, 30 anos, na entrada de Arroio do Meio, a Pérola do Vale, de segunda a sábado, com o melhor e mais tradicional buffet livre e aquilo da cidade. Depois de escutar o Independente Futebol Clube, já vai direto pro Hits para filar esse buffet maravilhoso que tem lá o restaurante Hits, na entrada de Arroio do Meio. Tudo bem, Adil César? Bom dia, Amorim. Bom dia, ouvintes do Grupo Independente. Tudo certo, né? Estamos aí, né? À disposição para debater tudo sobre a dupla Grenal. E quem tá aqui do meu lado, se por um lado eu sou o fiel escudeiro de todas as horas, né, Felipinho? Tu também. O meu fiel escudeiro, né? Estamos juntos, né? Bom dia, Amorim, para todo mundo que nos acompanha. Vamos aí, né, para trazer um pouquinho mais sobre o que está rolando nesse momento, ainda com pouca bola rolando, né, se tratando aí de futebol principal, mas temos aí Copinha, tem outras competições que estão em andamento, mas já sabemos aí a data agora do Campeonato Gaúcho, né, que ficou definida no meio desta semana, inicia então no dia 26, já tem a divisão de acesso com reuniões, né, na Federação Gaúcha de Futebol, então aos pouquinhos as coisas vão se encaminhando, né, e as equipes que estão se preparando aí para Mundial de Clubes, que é o caso do Palmeiras, tantas outras situações aí que começam agora a ter um encaminhamento para que o ano possa ter um pontapé inicial em se tratando de futebol. E aí a gente tem que começar a falar, pessoal, sobre a questão da montagem dos elencos. O Internacional está mais à frente nessa questão porque ainda está no mercado. O Grêmio praticamente já encerrou as suas contratações para o Campeonato Gaúcho. Então a gente fica esperando, né, Adil e Filipinho, porque o Internacional precisa de algumas posições. Volantes, extremas, lateral direito, e me parece que esse extremo é o que está mais perto. Seria o David e quem sabe até o Ezequiel Barco, os dois juntos. E aí é me parece, até quero ouvir de vocês, uma contratação criativa a do Barco, porque é um jogador que pouco atuou aqui na América do Sul, né? Foi revelado pelo Independiente e foi vendido para o Atlanta United. São duas situações bem importantes para a gente colocar, né? O grau de exigência para o Internacional contratar, nesse momento ele é muito maior do que do Grêmio, né? Mas, por outro lado, o Grêmio tem uma Série B pela frente, que logicamente, tecnicamente, ela é inferior, mas o Grêmio precisa voltar o quanto antes. Então ele também não pode ficar muito atrás no sentido de pensar bem nas contratações. O Grêmio encaminhou, até de certa forma rápido, né, os negócios, porque todos os jogadores que foram contratados tiveram a possibilidade de já se apresentar no início da pré-temporada. Acho que sempre é importante. Já tinha o técnico, né, encaminhado. Então, eu vejo mais ou menos desta forma. Eu vejo que o Inter tem um grau de exigência maior e por isso talvez demora um pouco mais nas contratações, porque tem que ser muito mais criterioso, mas o Grêmio também não pode ficar atrás, porque 2 anos de Série B, aí já vai ser uma situação complicada. Então, o Grêmio precisa voltar o mais rápido possível. E tem o caso do Douglas Costa, aí, que a gente vai falar também durante o programa. Nessa linha do Felipe, né, o Grêmio ele já está encerrando esse primeiro ciclo de contratações, porque ele conseguiu completar ele mais rapidamente. As contratações do Grêmio elas foram mais simplificadas do que as contratações do Internacional. O Inter mantém a base, mexeu muito pouco no seu time. Eu acho que saída por acordo, por entendimento, foi o Patrick.
Os demais, o Inter... Que mexe um pouco na estrutura que termina jogando é só o Patrick. Só o Patrick. E o Saravia, Felipe, porque o Inter não tinha como manter. Né? Então, as demais posições, o Internacional praticamente mantém todos que terminaram a temporada, com exceção desses 2 jogadores. Um porque havia um consenso que deveria sair, que é o Patrick, o clima não era bom, e o Saravia porque o Inter não tinha dinheiro para manter ele, senão teria mantido. Né? Então, o Inter tem uma base. O Inter foi fazer o quê? O Inter foi buscar agora os jogadores de exceção. O cara que chega, bota a camisa e é titular. Para grupo, o Inter não precisa mais. E essas contratações, elas acabam sendo muito mais difíceis de serem construídas. Vai muito dinheiro, vai muito tempo na negociação, tem mais disputa por o jogador. Caso do Nicão. O Inter estava muito bem encaminhado, seria um grande reforço. Um detalhe com o empresário, mais dinheiro, menos dinheiro, o Nicão acabou indo para o São Paulo. Marinho não tem interesse de jogar no Inter. Acho que no Brasil ele só quer jogar no Santos. E o Inter tentou, costurou, né, apresentou ideias, o jogador também não quis, mas é um jogador também muito disputado. Se o Marinho falar amanhã que ele quer sair do Santos, vai ter vários clubes atrás do Marinho. Então é uma contratação difícil. E assim com os demais jogadores do Internacional. O Wesley Moraes, bom, aí é a habilidade do Inter. O jogador precisa se recuperar, precisa voltar a jogar bom futebol. O Inter se dispôs a isso, como foi com o Guerreiro, né? Vocês lembram? O Guerreiro, ninguém queria mais o Guerreiro. O Inter se dispôs e foi uma grande cartada. O Guerreiro foi um jogador que ajudou o Inter a chegar na final da Copa do Brasil. Talvez não tenha rendido tudo que se imaginava, mas foi uma cartada, foi um marketing muito importante. Né? O Wesley Moraes, um jogador muito mais novo, é outra condição. Mas o Inter também pega um jogador, né, que estava no Aston Villa, na Inglaterra, que, né, foi uma grande contratação. Então o Inter aposta alto nesse jogador. D'Alessandro volta muito mais pelo carinho, né, por toda a sua vivência no Internacional e vem para se despedir. E o Lisieiro é uma aposta do Internacional. É um bom jogador que não deu certo no São Paulo e o Internacional está tentando recuperar a carreira desse jogador. Então, o Inter ainda precisa contratar muito para melhorar o seu time. O Grêmio não. O Grêmio ele contrata jogadores que entendem suficientes para a disputa, especialmente da Série B, que é o grande campeonato da equipe do Grêmio. Mas não se engane, o Grêmio vai fazer muita força para ganhar o Campeonato Gaúcho. Por quê? Não tem nada paralelo ao Campeonato Gaúcho. Né? O Grêmio tem a liberdade de disputar o Campeonato Gaúcho. Copa do Brasil depois, bom, aí o Grêmio ele vai focar na Série B. Como é que ele vai dividir o seu time entre tentar chegar na Copa do Brasil, que tem vários outros times importantes? Então o Grêmio, no segundo semestre, ou a partir da Copa do Brasil e Série B, foca na Série B. O que vier na Copa do Brasil é lucro. Por isso o Grêmio, então, encerrou. Mas também o Grêmio vai buscar mais jogadores. O Grêmio encerrou um primeiro ciclo de contratações. E o Inter, eu tenho certeza, assim que encerrar esse primeiro ciclo, também, logo mais adiante, deve tentar mais alguns reforços também. E dentro do que o Adil está falando, né, nós tínhamos o conhecimento sobre essa possibilidade do Barco, pelo menos do interesse, né, da possibilidade ainda estava um pouco distante. Ontem, né, sexta-feira, o Luiz Merlo, que é um cara muito bem informado do futebol argentino, ele já trouxe a informação de que realmente existe a possibilidade que o jogador teria até gostado da proposta. O próprio Atlanta United, que é o time do jogador, também achou interessante, mas aí vai de encontro àquilo que tu falou, Adil. Primeiro ele vai dar uma esperadinha no mercado europeu, quer dizer, é um cara que tem mercado na Europa. Então, esse é o grau de dificuldade que o Inter tem. O Inter busca um nível superior de jogadores que cheguem a Porto Alegre, vista a camisa e vai para o campo. Então, por isso essa demora. O Inter estava fazendo uma grande contratação, que na minha avaliação, eu digo grande porque se tratava do Nicão, que até poucos dias era o principal jogador do Atlético Paranaense, né? E todas as equipes brasileiras gostam de uma característica como a que ele tem. Então, eu considerava uma grande contratação em função disso. Mas esse é o nível do Inter e por isso a dificuldade na hora de contratar. E o Ezequiel Barco é um jogador que tem como característica a velocidade. Ele tem um drible muito rápido, ele é muito vertical e ele tem um bom chute de perna direita. É um jogador que faz a extrema, corta para o meio e chuta. E é um jogador baixinho, rápido, muito veloz, que é muito jovem também, né? 22 anos, tem muito mercado. Me parece, pelo menos na minha visão,
que o acerto do Inter com o Barco seria mais positivo do que o David, porém, vindo os dois, aí o Inter fecha um setor, né? É que o David está muito próximo, tá? O David é uma realidade. O jogador quer jogar no Inter, ele está deixando bem claro isso para a direção do Fortaleza. E vai ter uma reunião do staff do jogador com o Fortaleza. Há já um teto na negociação, 13 milhões e meio, e o Fortaleza já abre a possibilidade de aceitar jogadores do Inter na negociação. Então, para mim, o David está muito bem encaminhado. A não ser que venha algum clube endinheirado do Brasil e queira contratar o David. Aí o Internacional passa trabalho de novo. Mas eu acho que dentro do futebol brasileiro, não é que não equipes com potencial para ir lá contratar tem, mas eu acho que interessados nem tanto. Né? Porque ele já tem muitos desses jogadores no seu elenco, né, Felipe? Então o David é um jogador que para o Inter é muito importante. Mas para um clube mais endinheirado, eu vou falar o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras, já possuem jogadores com essas características. E está bem evidente, Felipe, esses clubes, por mais dinheiro que têm, não querem empilhar os jogadores. Não, pelo contrário, o Flamengo estava observando, apesar de vai buscar aí as principais competições, ele já baixou e muito a folha salarial dele. Ele meio que ele abriu mão desses jogadores de inchar grupo, né? E ele já conseguiu diminuir quase 10 milhões de reais só eliminando esse tipo de jogador. Então, os clubes também estão preocupados com isso, né? Se tu tem jogador para função, pelo menos 2, tu não vai trazer o terceiro. E eu estava até buscando algumas características do David, que é um cara que gosta mais de jogar pelos lados do campo, mas às vezes centraliza também. Ele fez 5 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Não é que ele é um grande goleador, mas ele é um cara que é muito prestativo. Ele está sempre na frente, com muita força, incomoda zagueiro. Ele é bom jogador. É que esses pontas, né, Amorim e Felipe, se você pegar, eles não são grandes goleadores. Os jogadores que jogam pela beirada do campo, ou o antigo ponta, né? O ponta direito, ponta esquerdo, porque agora o futebol está voltando muito isso, né? Saindo do 4-4-2, usando muito o 4-2-3-1, essa linha de 3 com 2 extremas. Esses extremas, eles não são goleadores, não são um cara que faz 15, 20 gols. Faz ali de 5 a 10 gols, né? Quando ele faz 12, aí já foge um pouquinho do cotidiano. Os jogadores do Inter, o Edenilson faz a função de extremo pela direita, minha gente. Ele é o cara da direita do Inter hoje. Ele joga na linha de 3 pela direita. Ele faz 8, 10 gols, né? É um jogador que faz isso. Então, não dá para achar que um extrema é um goleador. Ele é muito mais garçom do que propriamente goleador. Mas precisa fazer, é a velha máxima que eu prego. Precisa fazer gols. O ideal é de 10 a 12, mesmo sendo extremo. É um número que poderia ser melhor, né? 5 pode gols ser melhor, ele ainda é abaixo. Mas é um jogador que tem potencial para fazer mais. Exatamente. Trabalhando tem potencial para fazer mais. É que o Patrick, se você comparar com o Patrick, Filipinho, aí o David tem um resultado melhor, tem uma conversão melhor. Eu até não me lembro quantos gols o Patrick fez no Campeonato Brasileiro, mas não foram muitos também, né? Eu até vou tentar fazer a conversão de oportunidade. O Patrick perdia muito gol. Perdia muito gol, né? O Inter criava muita chance para ele e não convertia, né? Provavelmente, claro que o Fortaleza fez uma grande campanha, né? Tanto é que vai jogar a Libertadores da América, né? Só que o David sabe que, mesmo jogando a Libertadores, talvez a vitrine no Inter seja ainda maior, mesmo não estando na Libertadores da América, e logo ali na frente o Inter tem a possibilidade de estar. O Fortaleza a gente já não tem essa certeza, né? O Patrick pelo Inter, 48 jogos, 5 gols e 5 assistências em 2021. Em 2020 foram 8 gols e 7 assistências. Mas aí conta Campeonato Gaúcho, eu falo de 5 gols só no Campeonato Brasileiro. Deixa eu buscar aqui do Brasileiro, então. No Brasileiro. O David tem só no Brasileiro isso. Aí se você pegar o scout geral dele, os números devem ser melhores, né? Mas enfim, o Inter acrescenta. Eu acho que o Inter ganha, tá? Eu acho que o Inter, trocando o Patrick pelo David, o Inter ganha. É um extrema que faz mais gols. Eu acho que o Inter vai ter ganho, se é que vai confirmar o jogador. É importante. O Nicão estava contratado, praticamente escapou entre os dedos, né? No Brasileirão, o Patrick tem 3 gols e 4 assistências. E depende 34 jogos. E o David, é bom olhar o scout do David. Vamos buscar aqui. Buscar o scout do David, que é interessante, né? E o jogador tá bem encaminhado. Tá bem apalavrado. Tá bem encaminhado. Ele quer jogar no Inter, tá? Tem o interesse. Exatamente. Ele quer jogar no Inter. Ele não abre mão disso e teria até uma cláusula em relação a isso por conta de um acordo do jogador com o Fortaleza. Mas aí é aquela coisa que nem o Inter tá vivendo com o Edenilson, né? Que o jogador quer sair,
Mas já tem encaminhamento, hein? Mas Olha, nem tá tanto, muito forte. né? Né? Ele quer sair, mas nem tanto. Tá um rumor muito forte, Isso. pessoal, de que ele vai ficar no Internacional. Porque assim, ó, eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas eu observo que em janelas anteriores a chance de sair estava muito maior. Principalmente quando teve uma proposta do Qatar, que aí Do Qatar, né? é aquela proposta independência financeira, né? E aí me parece que ele estava muito mais próximo de sair. Me parece que agora assim, ó, tem um interesse, mas parece que não tem nada formalizado e o jogador também, ao contrário de outras oportunidades, ele tá na dele. Assim. Tá na dele, né? Ele tá observando. ele não dá nenhuma declaração oficial, né? E mantendo aquela postura do Edenilson, né? Independente do que acontece, ele se apresenta, ele participa da pré-temporada, trabalha com intensidade, preocupado em fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu acho que esse tipo de negociação não atrapalha, né? Se sair negócio ou não, o jogador vai ter a mesma postura. Números do David, eu vou trazer os de 2020 e 2021 porque tem um dado interessante. 2020, 56 jogos pelo Fortaleza, a primeira temporada dele no Fortaleza, 12 gols e 6 assistências. 2021, 56 jogos, 13 gols e 6 assistências, um gol a mais. Ele mantém uma média, é bom, isso aí que eu digo, um extremo que marca 12, 13 gols é um bom extrema. Quando ele se destaca quando ele se destaca pelo Vitória e vai para o Cruzeiro, ele joga 63 jogos, marca 11 gols e tem 6 assistências, só que no Cruzeiro ele vai muito mal, ele não tem tanta chance. Cruzeiro, na primeira temporada, ele joga 22 jogos, marca 1 gol e tem uma assistência. E na segunda temporada, no ano do rebaixamento do Cruzeiro, 48 jogos, 3 gols e 4 assistências. Sabe quem é que tem o mérito aí? O Fortaleza. Ele foi lá, olhou o jogador, mas esse cara rebaixou com o Cruzeiro, a temporada anterior falou, não, mas eu vou pegar esse cara. O mérito foi do Fortaleza. Ninguém enxergou o David, o Fortaleza enxergou. E agora mas aí o mérito, né, vai ser recompensado com a boa grana, vai ganhar dinheiro em cima dessa observação, o Fortaleza. O Fortaleza... O cara tem 1,90 m, cara. 1,90 m, ele é alto, é esguio, tem a passada larga. E não é lento, né? Porque ele tem a passada boa, né? Passada boa, então é um jogador com um perfil, né? Um biotipo muito bom. É um jogador de velocidade também, né? Apesar de ser alto. Exatamente, de velocidade. É um jogador que consegue desempenhar bem. Aliás, o Inter vai montando um ataque, se confirmar essas opções... A gente sabe que o Ezequiel Barco, dos dois que são falados que vem dos Estados Unidos, é o Brian Rodrigues, que não é aquele lá, vamos deixar claro pro pessoal, que não é aquele lá. O Brian Rodrigues. Não é o mesmo. Aquele lá não parou, hein? Eu não sei. Acho que parou. Acho que ele encerrou a carreira. Assim, esse é formado pelo Peñarol. Não é possível que ele está insistindo até hoje, né? Até hoje, né? Esse é formado pelo Peñarol. E aí foi vendido para o Los Angeles FC. E é a negociação mais fácil, entre aspas, do Inter fazer. Porque não é um time que tem tanto dinheiro. Agora o Barco, ele tem números interessantes. Vamos salientar que a temporada norte-americana... Lembrando também que não é o Barcos, né? Não, é o Barco. Barco. Uhum. A temporada norte-americana ela é mais curta. Tem menos jogos. Olha o detalhe. Ele está 4 temporadas no Atlanta. Primeira temporada, 31 jogos, 4 gols e 2 assistências. 2019, 26 jogos, 4 gols e 6 assistências. 2020, teve pandemia. 19 jogos, 2 gols, 2 assistências. 2021, 29 jogos, 8 gols e 7 assistências. Eu ficaria com o David. Se eu tiver que gastar uma grana, o David tem um scout bem melhor. E eu vou buscar agora... Ele jogou poucos jogos, né? Jogou pouco. É que tem a temporada, que é um pouco se você diferente. pegar se pegar a proporção, o David é mais goleador que ele. Se pegar a proporção de gols, o David é mais goleador. Com certeza. Pegar a proporção, fazer a proporção. Aí o David é mais goleador que ele. Eu tô buscando aqui o número do Brian Rodrigues. Mas é importante, se ele conseguir acrescentar mais jogadores, é importante também. É porque são negócios de ocasião também, né, Adil? São jogadores que daqui a pouco querem atuar numa outra equipe. Ele teve emprestado para o Almeria da Espanha, o Brian Rodrigues. Pelo Los Angeles FC em 2021, foram 15 jogos com 4 gols e 2 assistências. Interessante, número interessante. Bom número. Nesse de 15 para 4 aí tá bom, né? É interessante, né, que o futebol norte-americano ele tinha dado uma estagnada, né? Porque ele teve uma época lá que ele levou Kaká, ele levou Beckham, uma série de jogadores. Aí ele deu uma paradinha, né? E agora ele começa a levar
muitos jogadores e com essa característica. Não é de jogadores renomados, mas são de promessas, principalmente aqui do nosso futebol sul-americano, que eles estão levando. Agora é que o Toronto, né, é que fez uma investida mais forte no Insigne da Itália, né? Da Itália. Que me surpreendeu, porque para mim ele joga em qualquer equipe do mundo. Para mim ele joga demais, o camisa número 10 da Itália. Toronto que não tá querendo liberar o Soteldo, né? Soteldo o Santos quer o Soteldo quer vir pro Santos, mas pro São Paulo, aliás. E o time do canadense não. Mas não tá eu realmente me surpreendi com a contratação do Toronto, porque o Insigne, para mim, joga demais. É cracaço de bola, é um dos responsáveis por recuperar a Itália. Estava no Napoli e sendo um cara extremamente protagonista, né? Então, ele não é insignificante. Não, muito pelo contrário. Então, como ele tem mercado, na minha avaliação, em qualquer equipe do futebol europeu, me surpreendeu realmente ele ter aceitado a proposta do Toronto. E o futebol norte-americano também vai se abastecendo muito de jogadores do Brasil, né? O Léo Chu tá por lá, tem outros jogadores que foram para lá recentemente. E o futebol brasileiro também começa a buscar alguns jogadores. O Palmeiras buscou o Atuesta, que, vou ser bem sincero, eu nunca vi jogar. Nunca vi jogar o Edward Atuesta, a gente vai ter que aguardar o Campeonato Paulista. Mas essas contratações do Inter, se 2 desses 3 nomes chegarem, eu acredito que o Inter estará muito bem servido pela extrema esquerda. É interessante. O Inter, o detalhe é a complexidade desses negócios. Se o Inter conseguir fechar metade disso aí, já é importante, né? Mas é isso que eu defendo. Eu não acho feio um clube abrir negociação com vários jogadores, desde que o clube saiba qual o perfil que está querendo. Olha, eu quero extremo pela esquerda, com esse perfil. Eu vou abrir negócio com 4, 5, 6. Para fechar com 2. Daqui a pouco tu fecha 2, 3. Porque pode acontecer o que aconteceu com o Nicão, por exemplo, né? Daqui a pouco tu tá aposta todas as fichas, né? O cara não vem, tu não. Agora eu vou pro mercado, já é tarde. Eu não acho feio, eu não acho. Se o jogador não tem nenhum vínculo com o clube, olha, pode abrir negociação. Quem você pega o perfil, qualidade, tenho 4, 5 opções, vai lá e abre a negociação. O que for possível, traz antes e depois, eu preciso de 2. Fechei com 2, encerra a procura. Mas esse negócio de ficar só ali negociando com o cara, aí o cara vira as costas ou não fecha e você perdeu o jogador e perdeu o tempo necessário para fazer as contratações. E são jogadores que o Inter procura muito. Pelo lado do Grêmio, pessoal, a gente tem um mercado bem frio nesse momento, né? O Grêmio apresentou na sexta-feira o Janderson e o Bruno Alves. Eu não acredito que vai haver a apresentação do Diego Souza, né? Porque ele renovou o contrato no dia 31, no último dia, mas renovou. E o Grêmio apresentou o Janderson. Tem um destaque interessante da coletiva do Janderson. Ele disse, eu quero ajudar o Grêmio. E se precisar treinar a finalização, eu vou treinar. Ou seja, ele já chegou dizendo que ele não é bom finalizador. Que ele não tem uma finalização tão boa. Um jogador de 22 anos, a gente viu ele jogando no Atlético Goianiense. Aliás, fez gol contra o Inter no estádio Beira-Rio. Mas ele vem, a gente fala isso já há algum tempinho, ele vem para preencher aquela lacuna Alisson, Luiz Fernando, daquele jogador que cisca, mas não bate em gol, né? Mas se o jogador tem essa consciência do seu defeito, já é meio caminho andado. Aí o resto agora é empenho para tentar superar isso. Realmente treinar a finalização. Ele é um cara rápido, né, um extrema rápido, só que o pecado dele é a questão da finalização. Ele faz poucos gols. Ele precisa fazer muito mais do que ele faz. Se o jogador tiver essa consciência e fizer um trabalho de melhoria, daqui a pouco ele pode ganhar até mais espaço dentro do elenco do Grêmio, que está muito desenhado, né, pessoal? A gente consegue montar um time. Né? O Grêmio está muito desenhado. Talvez não, tenho certeza que o torcedor queria uma mexida geral como fez o Internacional em 2017. Vocês lembram, né? O Inter desmancha completamente a equipe. O Inter mantém 1 ou 2 ali, que era remanescente da equipe que caiu em 2016. O Inter reformula completamente o seu elenco. E o Grêmio, ele sinalizou que faria isso, mas não fez. O Grêmio tem uma base realmente do time que caiu, né, com algumas mexidas. Né? Poucas mexidas. Mexidas mais no banco de reservas, né, Felipe e Adil? São mexidas no grupo, né? Não no time titular. Não, o time titular... E o time titular está mudando agora porque, não tem lateral direito. Contratou o Orejuela. O Rafinha o Grêmio não quis, né? O Grêmio não quis, o Grêmio liberou.
Na lateral esquerda é o Diogo Barbosa. Na zaga tá mudando porque o Kahneman tá machucado. Vai entrar o Bruno Alves, mas deve voltar o Kahneman. Mas o Bruno foi um bom acréscimo. Foi. Eu Pra Série B é bom acréscimo. Pelo que eu vi dele, eu acho que para ali é um bom acréscimo. O Grêmio acertou na contratação. Vamos dar a primeira paradinha aqui no Independente Futebol Clube. Na sequência a gente volta para falar mais sobre dupla Grenal aqui. Não desliga o rádio, viu? Fica aí que a gente já volta.